A eletricidade detém o poder da vida e da morte. E no final do século XIX, desvendar essa força da natureza é um enigma tão tentador quanto perigoso. Ela não foi testada e é incontrolável. Grandes fortunas e mentes brilhantes se enfrentarão em uma batalha declarada para controlar a força da eletricidade. Thomas Edison, Nikola Tesla. Dois inventores com opiniões opostas, em uma rota de colisão entre si e com a história. Senhores, apresento-lhes o futuro da eletricidade. Uma guerra épica para levar energia ao mundo. Edison versus Tesla. Batalha de Gênios, versão brasileira Up Voice. Uma equipe de jovens engenheiros está sob pressão para encontrar uma solução para um desafio assustador. Quantas tentativas foram? Eu não sei, talvez uma centena? Persistência, paciência, perseverança. Quando algo não funciona, sempre existe outra solução. Com apenas 31 anos de idade, Thomas Edison é o inventor mais famoso do planeta. Ele já deu ao mundo uma invenção impressionante, o fonógrafo, e ganhou o apelido de o feiticeiro de Menlo Park. Edison representa para muita gente a essência da criatividade americana. Ele era genial, ele era perspicaz, mas igualmente teimoso e um empresário prático e pragmático também. Seu sucesso como inventor não tem concorrentes. Mas agora Edison está tentando fazer algo que ninguém fez antes. Criar uma fonte de luz segura e barata para substituir a luminária a gás e ser movida à eletricidade. Ele enfrentou mais de 100 tentativas fracassadas. Mas, em outubro de 1879, Edison está prestes a encontrar o elemento que permitirá que sua lâmpada fique acesa, segura e continuamente. O carbono. O uso do filamento de carbono é um avanço. Mas a invenção da lâmpada é apenas a metade da batalha. Para substituir a iluminação a gás pela eletricidade, Edison terá que projetar e construir uma indústria totalmente nova. Não bastava apenas ter uma lâmpada. Lembre-se que em 1879, quando Edison trabalhava nisso, não existiam soquetes, não existiam tomadas, não existia fiação nas casas. Então, se quiser iluminar a sua casa ou a sua empresa, você terá que construir tudo.
Isso significava que Edison tinha que pensar no sistema inteiro. Graz, Áustria. Mas Edison não é o único gênio tentando solucionar o problema da eletricidade. Ao reverter a corrente elétrica contínua, o dínamo pode funcionar tanto como motor como gerador, e dando a nós o potencial de... desperdiçar energia. Sr. Tesla? Fricção demais. Se o senhor removesse os computadores, a máquina seria mais eficiente. E como criamos um campo giratório sem os comutadores? Eu não sei. Em uma universidade da Áustria, o ambicioso aluno de física está formulando uma ideia para uma maneira nova e radical de gerar eletricidade. Ele se chama Nikola Tesla. Nikola Tesla tinha uma visão do que viria e nos esperava no futuro. Tesla tinha sonhos grandiosos e tinha talento para realizá-los. Um gerador cria uma corrente elétrica que reverte seu fluxo natural e periodicamente. A ideia de Tesla é a corrente elétrica fornecida através da canalização em uma única direção. Chama-se corrente contínua. Mas Tesla prevê o controle total da corrente naturalmente alternada de um gerador. A corrente alternada seria uma maneira mais forte e mais eficiente de fornecer energia elétrica. Mas só há um problema. Isso nunca foi feito antes. Era muito radical, porque ninguém havia descoberto como fazer um motor de corrente alternada que funcionasse, porque todos pensavam da forma tradicional de projetar motores. Tesla era um sonhador, ele conseguia imaginar uma tecnologia em sua mente. Este será o futuro da Edison Electric. Thomas Edison está prestes a criar um sistema que permitirá que ele coloque sua nova lâmpada dentro da casa das pessoas. Como vocês podem ver, aqui é o primeiro gerador e este aqui é o segundo gerador. Edison explica seu conceito de corrente contínua aos investidores como sendo segura, simples e confiável. Mas é claro que isso aqui é apenas uma ideia. Esperando convencê-los de que seu sistema poderia ser o novo padrão de iluminação na casa das pessoas. Nós teremos mais de 500 clientes. Nada mal. Para começar. Bem-vindo à estação Pearl Street. Localizada em Manhattan, a estação Pearl Street é a primeira usina de energia do mundo. Em menos de 2 anos, Edison constrói 18 novas usinas. Mas cada uma consegue fornecer energia para um raio de apenas 800 metros. Só era possível construir usinas de energia em cidades densamente povoadas. Caso contrário, não seria viável economicamente. Então as cidades menores e rurais foram logo excluídas dessa equação. A mais de 4.800 quilômetros dali, em uma fábrica nos arredores de Paris, Nikola Tesla tem uma ideia diferente. Há anos, Tesla tem tentado aperfeiçoar sua própria invenção, um motor de corrente alternada.
Agora, ele finalmente tem um protótipo que funciona. Mas para provar sua ideia, Nikola Tesla terá que vir para os Estados Unidos e confrontar o cientista mais famoso do mundo. Thomas Edison deu início ao processo de cabear o país e o mundo, usando um processo chamado corrente contínua. Mas ele está prestes a conhecer Nikola Tesla, um homem que está convencido de que tem uma maneira melhor de levar energia ao mundo. Laboratórios de Edison, 1884. Deve ter sido incrível para Tesla. Ele deve ter visto Menlo Park como um parque de diversões. Tesla deve ter pensado: finalmente encontrei meu lar, finalmente encontrei alguém como eu. Já faz 3 dias, o que está vendo? Nós ajustamos os rotores. Muito bem. Tem que ser os comutadores. Comutadores, é mesmo? Mas antes que Tesla possa apresentar a Edison sua grande ideia para a corrente alternada, ele terá que ganhar a confiança dele. Senhor Edison, senhor, tenho uma carta do meu supervisor. O que o senhor faz, senhor Tesla? Eu sou inventor. Certo. Eu sei consertar as coisas. É mesmo? Sim, eu conserto qualquer coisa. Veja isso aqui. Tem alguma experiência com geradores? Sim. Ótimo. Edison dá a Tesla uma tarefa difícil: consertar um gerador problemático, o primeiro do seu tipo já instalado em um navio. SS Oregon, Rio East, Nova York. Acho que Edison fazia isso com muita gente que ele contratava. Ele as mandava fazer algo muito difícil ou mesmo impossível só para ver o que elas fariam. Um curto-circuito queimou algumas molas da armadura. Foi fácil de consertar. Tesla só mostrou que era capaz de cair de paraquedas em um problema e apresentar uma nova solução. Acho que Edison realmente admirou isso, porque isso fazia parte de sua própria genialidade. A empresa Edison Electric está crescendo em um ritmo inacreditável. E agora fornece energia para os barões da indústria americana. Mas o sistema de corrente contínua de Edison tem seus limites. Ela só consegue levar eletricidade com eficiência até cerca de 800 metros de uma usina de energia. Nikola Tesla acredita que sua corrente alternada pode chegar muito mais longe e levar eletricidade para todos.
Mas a energia da corrente alternada tem um preço. As duas têm seus perigos e suas vantagens na distribuição de eletricidade. Mas naquela época específica, nas voltagens que estavam sendo usadas e com a compressão que eles tinham do sistema, a corrente alternada de alta voltagem parecia claramente mais perigosa. Apesar dos perigos, Nikola Tesla está convencido de que seu sistema é superior. Você tem 2 minutos. Imagine uma estação central com um único gerador. Que tipo de gerador? De corrente alternada. Ele faria o trabalho de vários geradores de corrente contínua e... Isso é muito perigoso. É impossível de controlar. Você vai incendiar a cidade. Se quiser me impressionar, melhore o sistema que nós já temos. Se conseguir isso, ganhará o prêmio de $50 mil. Tesla aceita o desafio de Edison e tenta descobrir uma maneira de tornar a corrente contínua de Edison mais eficiente. Tesla descobre que se encurtar os núcleos magnéticos, ele pode triplicar a potência dos geradores. A solução está nos condutores. Se você redesenhar as unidades... Passe suas sugestões para o meu assistente. E o prêmio? Os $50 mil? Você disse que se eu conseguisse fazer um gerador de corrente contínua, eu ganharia $50 mil. Foi uma piada. Como assim? Obviamente você não entende o senso de humor americano. Então volte ao trabalho. Como ele não ganhou os $50 mil da empresa Edison, Tesla basicamente decide, quer saber, eu não preciso da empresa Edison. Em vez de trabalhar para Edison, Tesla vai trabalhar contra ele, determinado a provar que tem razão. A guerra pelo futuro da energia está prestes a começar. Em 1885, a corrente contínua de Thomas Edison está transformando o centro de Nova York em uma cidade de luz. Mas seu antigo funcionário, Nikola Tesla, acredita que a corrente contínua é limitada demais e que sua corrente alternada é o futuro da energia. Mas ele tem que provar isso. Nikola Tesla deixa a empresa de Edison e fica desempregado e não consegue arrumar outro emprego. Não era muito fácil encontrar trabalho para eletricistas experimentais naquela época. Sem outras opções de trabalho, Tesla é obrigado a trabalhar cavando valas. Valas para o cabeamento subterrâneo da Edison Electric. Quando esse sistema estiver instalado, já estará obsoleto. Ele transporta a corrente por 800 metros. Patético. Eu poderia fazer um projeto com alcance 100 vezes menor. Isso é verdade? Pode apostar. Ele falou sobre isso enquanto cavava as valas, e uma das pessoas que ficou sabendo da ideia dele foi o superintendente do projeto de escavação de valas. E ele disse: "Você precisa conhecer um amigo meu, um investidor de Wall Street.
que havia investido em uma série de empresas. Para Tesla, é uma oportunidade única. Mas só explicar a corrente alternada para os investidores não será suficiente. Ele precisa mostrar exatamente o que ela pode fazer. Isso não é para conversão, mas utiliza toda a voltagem possível. Nada de comutadores, nada de escovas, nada de peças quebradas, mas, principalmente, nada de fricção. Senhores, se me permitem. Esta é uma das características mais importantes de Tesla. Ele sabia como criar demonstrações simples para mostrar às pessoas as possibilidades da tecnologia que ele estava desenvolvendo. Um campo magnético giratório. Corrente alternada. Senhores, o futuro da eletricidade. Tesla consegue mostrar como um ovo que gira, controlado por eletricidade, é comparável a um motor. A demonstração é um sucesso e Tesla consegue seus primeiros investidores. Agora, ele está pronto para enfrentar o império elétrico de Edison. A oportunidade de Tesla talvez tenha chegado no momento certo. Em 1888, o sistema de Edison mal consegue atender a demanda. Mas ele continua se recusando a abandonar a corrente contínua. 5 anos de investimento próprio e de banqueiros como JP Morgan para desenvolver um sistema de corrente contínua. Ele vai construir estações de energia, as pessoas vão investir nelas, ele vai ganhar dinheiro com elas, ele sabe que vai funcionar. Companhia Elétrica Tesla. Mas agora Edison tem um concorrente. Com o dinheiro dos investidores, Tesla abre um laboratório perto da estação Pier Street de Edison. Determinado a mostrar ao mundo o que a corrente alternada pode fazer. A ideia de Tesla da corrente alternada foi uma ideia populista. Não seriam algumas usinas de energia produzindo eletricidade para poucas empresas grandes. Todo mundo receberia eletricidade. Mas ele ainda precisa encontrar o modo de aumentar a potência da corrente alternada. A corrente alternada viaja em ondas, com espaços entre os picos. Tesla imagina o segundo sinal, fora de sincronia com o primeiro, para preencher os espaços. Tesla tem uma visão sobre a corrente alternada. Ele a vê em um tipo de imagem e consegue vê-la como um modo de transmitir a eletricidade a longas distâncias. E, a partir desse momento, ele abraçou a ideia e provou que estava certo. À medida que a corrente alternada fica mais perto de se concretizar, o império elétrico de Thomas Edison está prestes a enfrentar sua maior ameaça. O inventor mais famoso do mundo, Thomas Edison, está sendo desafiado por um gênio desconhecido, Nikola Tesla. Mas para acabar com o monopólio da eletricidade de Edison,
Tesla precisa provar que a corrente alternada pode fazer mais que apenas iluminar o mundo. Ela também pode fazer máquinas funcionarem. 21 de maio de 1888. Senhores, boa tarde. Nada de comutadores. 2 fases, 1/5 de cavalo de força. Eu lhes apresento o futuro da eletricidade. A corrente alternada. O sistema de Tesla pode fazer o motor funcionar quase sem fricção. E pode fornecer essa energia de uma forma mais eficiente que o de Edison. Era importante encontrar um motor de corrente alternada que pudesse ser usado para competir com os sistemas de corrente contínua. Os motores seriam o futuro para o sucesso dessa indústria. A corrente alternada não consegue apenas acender a luz a grandes distâncias. Ela consegue fazer quase qualquer tipo de máquina funcionar. O motor permite que você use a eletricidade para todo tipo de aplicação. Mover elevadores, mover ventiladores, mover brocas odontológicas. O motor de Tesla chega para mudar o jogo. Agora que Tesla aperfeiçoou sua ideia, é hora de vendê-la. O motor de Tesla chama a atenção de George Westinghouse, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Westinghouse foi um barão das ferrovias por muitos anos. Ele via a eletricidade como um mercado não explorado, uma maneira de aumentar a sua fortuna. Eu lhe pagarei $5.000 por um teste de 60 dias. Depois, se eu for comprar, pagarei $60.000. E pagarei as custas judiciais. Nós rejeitamos sua oferta. Testes, condições, custas judiciais. Só fala assim quem vai investir em algo no qual não acredita. Para a eletricidade que você vai vender, para cada cavalo de força, o senhor pagará $2,50. Westinghouse aceita e paga o equivalente a atuais $2 milhões para garantir o direito às patentes de Tesla. Juntos, Tesla e Westinghouse construirão um sistema de energia para concorrer com o de Edison. Mas ainda resta um problema técnico. A alta voltagem necessária para enviar eletricidade em grandes distâncias e fazer máquinas grandes funcionarem pode ser letal. A corrente alternada é ótima, mas você tem que desenvolver todo o isolamento, todos os dispositivos de segurança, porque 100.000 volts são letais. Para solucionar o problema, Tesla recorre ao novo dispositivo desenvolvido por engenheiros europeus, chamado transformador. Você pode usar um transformador para quando aquela corrente de 100.000 volts chegar ao local onde você quer usá-la. Você pode reduzi-la de 100.000 para 110 volts, que é seguro para dentro de sua casa, porque o transformador permite que você faça essa redução. O transformador não tornará apenas a corrente alternada possível, mas a tornará segura. Mas apesar das vantagens da corrente alternada, Edison está determinado a construir seu império com a corrente contínua. A grande fraqueza de Edison é a sua incapacidade
de mudar a sua opinião à medida em que a indústria e o mercado mudam. Ele não iria deixar que o contradissessem. Ele queria solucionar o problema. Ele investiu todo o seu dinheiro e investiu a sua reputação nisso. Se Tesla e Westinghouse querem uma guerra pela energia, Edison está pronto para dar isso a eles. As linhas de batalha foram determinadas na guerra pela eletricidade. A estratégia de Thomas Edison: provar que a corrente alternada é letal. Senhor, por favor, como sabe que ela é tão perigosa? Ela não foi testada e é incontrolável. Imagine ser a primeira pessoa a entrar em um balão de ar quente antes que descobrissem como aterrissar com ele. Mas qual é o seu sistema? Não há risco à vida, à saúde ou a pessoas com qualquer corrente gerada pelos dínamos Edison. Edison acreditava que o sistema de corrente alternada era muito mais perigoso por causa das altas voltagens. Na opinião dele, esse era um problema crucial. E muita gente também via isso como um perigo em potencial nas ruas da cidade. Para provar o ponto de vista dele, a equipe de Edison decide fazer uma campanha negativa. Os diretores de Edison dizem a ele que terão que aumentar a campanha anti-corrente alternada. Ele tem tanta coisa em jogo que está disposto a fazer essa campanha. Eles realizam experimentos com cães, fazem demonstrações para os jornais e para o público, nas quais mostram que animais maiores também poderiam ser eletrocutados. Prisão Auburn, 1890. Para provar seu caso contra a corrente alternada, Edison precisa ir além dos animais. Está na hora. Edison é convidado para dar consultoria ao estado de Nova York sobre uma nova maneira de executar criminosos. Para a primeira cadeira elétrica criada, Edison recomenda o sistema do seu rival. Volts passam pelo assassino condenado William Kemmler, mas a morte não é instantânea. A execução acaba sendo horrível, o que é muito bom para Edison, porque é isso que ele quer mostrar. Quer mostrar de forma dramática que a corrente alternada é o que ele chama de corrente da morte. Sede Westinghouse, Pittsburgh, Pensilvânia. Seria melhor se tivessem usado o machado. Então é assim que a corrente alternada será julgada. À medida que a batalha pela eletricidade se acirra, Westinghouse precisa de uma grande vitória pública para a corrente alternada.
A Guerra das Correntes está prestes a ter seu confronto final. Senhor, por favor. Como sabe que ela é tão perigosa? Ela não foi testada e é incontrolável. Thomas Edison está travando uma campanha incansável para defender seu sistema de corrente contínua contra Nikola Tesla e seu patrocinador, a Westinghouse Electric. O confronto final acontecerá em uma das maiores fontes de energia natural da América do Norte. As Cataratas do Niágara. A empresa de energia das Cataratas do Niágara está procurando uma forma de empregar até 6.400.000 metros cúbicos de água, que cai pelas cataratas por segundo, e gerar energia equivalente a mais de 1 milhão de toneladas de carvão por ano. Edison se reúne com seus diretores para bolar seu plano para que as cataratas gerem corrente contínua. Senhores, nós temos uma proposta que queremos apresentar à Comissão do Niágara. A Edison Electric já tem uma proposta. A Edison Electric está se tornando uma nova empresa, a General Electric. Pelas costas de Edison, a diretoria decide que a corrente alternada é a melhor opção. Então eles sabem que Edison jamais concordaria com isso, e eles decidem o afastar de todas as atividades. Eu construí essa empresa. Ela não seria nada sem mim. E você está levando à falência. Já é hora de termos lucros. Vocês são mercenários. Só enxergam seus livros de contabilidade. Deixe os negócios conosco. Edison perde a confiança de sua diretoria e o controle de seu império. Edison fica ressentido. Ele é o cérebro por trás da empresa. Tecnicamente, a empresa existe graças a ele. A diretoria só quer saber de ganhar dinheiro. Edison é obrigado a assistir a batalha pelas cataratas do Niágara de longe. Enquanto Nikola Tesla compete pela Westinghouse. Cavalheiros, o senhor Nikola Tesla. Muito prazer. Dez geradores, com 2.250 volts cada, produzindo 37.000 kW. Aqui, a corrente é aumentada para 22.000 volts para viajar. Até onde? Albany, Nova York, Chicago. Isso vai revolucionar a indústria que conhecemos. Westinghouse ganha o contrato de Niágara e a corrente alternada de Tesla vence a batalha decisiva da Guerra das Correntes. Mas para Westinghouse, pode ser um pouco tarde demais. As taxas de licenciamento de Tesla estão acabando conosco. As intermináveis batalhas jurídicas com Edison e taxas devidas a Tesla deixaram a Westinghouse Electric à beira da falência.
Para manter a Westinghouse aberta e salvar seus planos para a energia de corrente alternada, Tesla decide abrir mão dos milhões de dólares em taxas de licenciamento que lhes são de direito. Uma atitude que custa a Tesla sua fortuna pessoal. As pessoas não sabem, mas Tesla sofria de uma doença mental. Hoje a chamamos de transtorno obsessivo compulsivo ou TOC, mas naquela época não se sabia o que era. Então, por causa dessa obsessão que ele tinha, seu trabalho passou a ser prejudicado. Quando ele deveria estar aproveitando os frutos do seu trabalho, outras pessoas estavam violando suas patentes, estavam lucrando com o trabalho dele sem dar o devido crédito e ele sofrendo de uma doença mental. Tesla passará seus últimos anos em um hotel de Nova York. Em 1943, ele morre sozinho e na miséria. Seu rival, Thomas Edison, receberá mais de 1000 patentes em sua carreira, mais que qualquer outro inventor. Mas perder a guerra das correntes para Nikola Tesla marcaria a derrota mais amarga de sua carreira. Na batalha da eletricidade, Edison mostra seu lado mais humano. Ele permite que seu ego assuma. Edison acreditava no seu próprio mito. Ele adorava ser o feiticeiro de Menlo Park. Ele adorava ser o gênio aclamado pelo público. E a ideia de perder uma grande batalha da eletricidade era algo que ele não queria enfrentar. A corrente alternada de Tesla levaria energia para os Estados Unidos durante o século seguinte e além dele. A batalha entre Edison e sua corrente contínua e Tesla e a sua corrente alternada foi vencida por Tesla. Hoje, 99,99% de toda a eletricidade nos Estados Unidos é gerada e distribuída através da corrente alternada, graças às ideias e à visão que Tesla teve no final da década de 1880. Tesla é claramente o vencedor dessa batalha. Este programa incluiu dramatizações inspiradas por fatos históricos. Alguns acontecimentos podem ter sido alterados para fins dramáticos. Versão brasileira Up Voice.